cumprimentar a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Compartilhar ali, né, a palavra de Deus, né, que chega aos nossos corações, e agradecer, né, a Deus por mais essa oportunidade, né, de estar anunciando a palavra dele, de estar podendo aí compartilhar a palavra dele, por estar aqui sendo usado por ele, sendo um vaso nas mãos de Deus. Então, que o Espírito Santo possa falar aos corações, para que essa palavra chegue e faça diferença na vida de cada um. E o tema da mensagem de hoje é a túnica da salvação. E nós vamos começar, né, lendo a palavra de Deus. Vamos ler um versículo primeiro, aí a gente vai fazer uma oração e aí nós vamos ler os demais capítulos para que a gente possa se aprofundar na palavra de Deus. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 21, que diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Amém? Então vamos orar, aí depois vamos ler mais uns versículos para a gente poder se aprofundar na palavra e poder trazer a mensagem de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, sedentos para ouvir a Tua palavra. Senhor, meu Deus, nesse momento que o Senhor possa estar me usando, Senhor, usando a minha boca, para que a Tua palavra seja anunciada, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, venha do Seu trono e que eu apenas seja um instrumento, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar me usando nesse momento e que o Senhor fale através da minha boca, Senhor. Que essa palavra possa chegar, Senhor, a todas as pessoas que precisam ouvir da Tua palavra e que precisam receber, Senhor, a túnica da salvação. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos e assim nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Então, a próxima que a gente vai ler é Gênesis 35, verso 2, que diz assim, ó: E então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Então, o próximo que a gente vai ler também, né, é Gênesis 37, 23 e 24. Gênesis 37, 23 e 24, que diz assim: E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia e não havia água nela. Então o próximo que a gente vai ler é Gênesis 39, do verso 7 ao 16, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo vestido
dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu, e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si até que o seu senhor veio à casa. Então, o próximo versículo que a gente vai ver aqui é no livro de João, capítulo 19, verso 23. 19, verso 23 diz assim: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Aí, nós vamos pegar e em Salmos 22, verso 18, nós vamos ler o que diz. Salmos 22, verso 18, que diz assim: repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Então, meus queridos, minhas queridas, a palavra de Deus nos fala que o pecado, ele entrou no mundo através do homem, através de um homem que foi Adão. Adão e Eva pecaram e o pecado entrou no mundo, entrou na vida do ser humano. E através disso, o ser humano ficou desprovido de salvação. Ele ficou despido de salvação, ele ficou nu da salvação, ele ficou sem a salvação. E então Deus chegou e preparou vestes para Adão e Eva. A Bíblia fala que Jacó, mesmo ali em Gênesis 35, 2, disse, o que disse Jacó à sua família e os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Então ali o povo já estava cometendo a idolatria. Tinham ídolos, tinham imagens de escultura no meio deles, e Jacó falou: tirem isso do meio de vós, tirem essa roupa suja que está em vocês e trocam as suas vestes. Vistam a túnica da salvação que o Senhor Deus deu lá para Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles ficaram nus da salvação, quando eles ficaram despidos da salvação. Jacó falou: largue todas as coisas erradas que vocês estão fazendo, se limpem, joguem esses panos velhos que estão cobrindo vocês, essas vestes velhas, joguem fora e se vistam da túnica da salvação. Então, quando o pecado entra na nossa vida, nós ficamos nus, igual Adão e Eva. Nós ficamos nus, somos envergonhados, até nós aceitar o sacrifício de Jesus, até nós aceitar o amor de Deus na nossa vida e nos vestir da túnica da salvação. José recebeu a túnica da salvação, ele estava com a túnica da salvação, e ele sonhava que os irmãos dele se cercavam, se dobravam, se ajoelhavam perante ele. E ele ia e se vangloriava para eles por conta daquilo.
e a túnica lhe foi arrancada. Só que se entenda uma coisa: a túnica da salvação que é feita para você, ela não serve em ninguém. Ela não serve em ninguém. Os irmãos de José seguraram a túnica, não serviu para ninguém. Ela foi levada até o pai deles, né? Até o pai de José, até Jacó. Então nós precisamos entender que o que Deus preparou para você, a salvação, o plano de salvação que Deus preparou para você, que Ele preparou para mim, ele é individual para cada um. Foi conquistado através de Jesus, através da morte na cruz para todos, mas para cada um individualmente. Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, por nós para morrer na cruz. Então, Ele deu a túnica da salvação para mim, Ele deu a túnica da salvação para você, para cada um. Cada um tem disponível a túnica da salvação. Só que nós precisamos aceitar essa túnica, essa veste de salvação. É difícil, tem dias que é complicado, que é difícil, que as lutas vêm, mas o Senhor sempre está ali. Então, vamos aceitar o que o Senhor tem para nós. Porque José foi na casa de Potifar, foi lá servir Potifar, tentaram lhe arrancar a túnica de novo, seguraram a túnica lá. Mas através dessa túnica que foi segurada lá também, através dessa túnica que tiraram de José lá atrás, que os irmãos dele tiraram dele de lá, aquela túnica que José perdeu lá, reconquistou, perdeu diante da mulher de Potifar, ela tinha um plano de salvação. Ela tinha um plano de salvação para um povo que ia passar um período muito grande de uma fome gigantesca, que nunca tinha se visto na face da terra. Mas o Senhor Deus tinha um plano de salvação ali também. Então, eles tentaram arrancar a dignidade de José, mas não conseguiram. Eles tentaram arrancar a túnica de José, mas ela não serviu em ninguém, porque ela era de José, ela era para José. Então, através dessa túnica de salvação, o Senhor pôde encaminhar José até o Egito, até o faraó, para que ali houvesse um plano de salvação, para que um povo inteiro não perecesse, para que o povo de Israel não perecesse. E se a gente analisar, se a gente olhar o período que o povo, que Jacó e sua família foram de Canaã para o Egito ali, que eles estavam ali, que eles tiveram que ir para o Egito, que eles foram levados para o Egito e colocado lá na terra do Egito, né? O povo não levou muitos dias para chegar. Eu creio que entre 30 e 40 dias eles chegaram até o Egito. Talvez nem isso. E quando o povo saiu do Egito, por causa do pecado, uma caminhada que seria de 40 dias, eles levaram 40 anos. Levaram mais de 40 anos, né? Para chegar na terra prometida. Porque eles largaram a túnica da salvação. Porque eles se afastaram de Deus. Eles se despiram. Eles ficaram nus diante de Deus. Eles ficaram nus. Eles entraram em desobediência. Aí eles sofreram, eles pelejaram, passaram guerras, perseguições, fome, sede, morte, doenças. O que dava para imaginar, eles passaram naquele deserto por causa da desobediência
e por permitir que o pecado tomasse conta da vida deles. E o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos mantém nus diante de Deus. O pecado nos mantém desprovidos da túnica da salvação. E foi o que aconteceu em várias situações na Bíblia. Davi, quando adulterou com Betsabé, se desproviu da túnica da salvação para cair em adultério e entrar em pecado, para pecar contra Deus e se afastar do Senhor. E aí provar um período de muitos desastres na vida dele. Porque um erro leva ao outro, né? E o pecado, ele nos afasta de Deus. Então, e quando nós estamos em pecados, nós se afastamos de Deus, nós ficamos vulneráveis. Então, por isso que a importância da gente todo dia estar buscando ao Senhor, todo dia estar se vestindo de novo da túnica da salvação, da unção de Deus, aceitar o sacrifício de Jesus lá na cruz. Como diz lá em João 23, vamos ler lá de novo, para que a gente possa debater sobre isso. Ó. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. A túnica da salvação, ela não tem remendo. A túnica da salvação, ela não tem costura. A túnica da salvação, ela é perfeita. Ela é perfeita no teu tamanho, no meu tamanho, na tua medida, na minha medida, na medida de cada um. Ela foi dada de uma forma universal por Jesus. O sacrifício de Jesus foi universal. Ele foi para cada ser humano, mas para cada um individualmente. Porque o que Deus tem para mim e para você serve só para mim e serve só para você. É individual. Por isso que a nossa salvação é individual. Cada um é responsável pela própria salvação. Eu não posso ir lá impedir alguém de cometer os pecados que afastam de Deus. Podemos orientar, mas nós não podemos impedir. Porque a nossa salvação ela é individual. A minha salvação depende de mim, da minha obediência à palavra de Deus. A tua salvação depende de você, depende da tua obediência à palavra de Deus. Então nós precisamos mentalizar isso. Nós dependemos de Deus para tudo. Nós dependemos de Deus para tudo. Mas tudo o que nós fizemos aqui depende de nós também. Nós precisamos fazer a nossa parte para que o Senhor, o Senhor dos exércitos, possa fazer a parte dele. Para que quando vem as lutas, o Senhor lute por nós. Para que Ele nos alivie. O jugo de Jesus é leve. Vamos trocar com Jesus, né? Ele já levou sobre seus ombros todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Não vamos entristecer Jesus de novo. Não vamos lá crucificar Jesus de novo. Não vamos crucificar Jesus outra vez. Vamos aceitar o sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. Que as vestes foram divididas para nós. A túnica da salvação foi entregue para nós. Aquele véu se rasgou para que a túnica da salvação fosse chegar para nós. Eu não sei o que hoje te impede de repente de tomar posse dessa túnica. De você pegar e dizer, não, essa túnica é minha. E se alguém tentar arrancar, você segurar, não, essa túnica é minha, eu não solto.
Não solte a túnica da salvação. Por mais difícil que seja, não solte. Segure, mantenha com você. O Senhor manda te dizer para você segurar, para você se manter firme, para você se manter no caminho do Senhor. Para que nos momentos de tribulações você possa passar pelas tribulações cantando hinos de vitória. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Não vamos largar a túnica da salvação. Não vamos entregar a túnica da salvação para os nossos inimigos que tentam tirar ela de nós, porque quem tenta tirar ela de você não vai querer vestir ela, porque ela não vai servir para aquela pessoa, ela vai servir para você, só para você. Ela é tua, ela é feita para você, na medida para você. Então vamos buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar. Vamos frequentar a igreja enquanto a igreja ainda está aberta. Enquanto a igreja ainda existe. Vamos ler a Bíblia enquanto a Bíblia ainda é permitida ler. Porque tem países hoje que não se pode mais ler a palavra de Deus. Que é proibido ler a palavra de Deus. Vamos fazer a nossa parte com Jesus, que Ele fará com nós também, como Ele já fez. Quando tudo parecia o fim, quando tudo parecia terminado, lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, para que fôssemos remidos, para que fôssemos receber a salvação, quando Satanás achou que ali era a vitória dele, Jesus olhou para mim, olhou para você e disse: não, a vitória é minha por você. Eu estou fazendo isso por você. E a única coisa que Jesus quer, que servimos a Ele, que amamos a Ele, que obedecemos a palavra dEle, que nos esforcemos cada dia mais para segurar com nós essa túnica da salvação. Que ninguém arranque essa túnica de você para tentar lançar sortes, para ver aonde que vai, para quem serve. Porque não vai servir para ninguém. Essa túnica vai servir unicamente para você. A minha vai servir unicamente para mim. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que nós estávamos em pecado. A gente precisa entender que a partir do pecado foi desenvolvido lá nos céus um plano de salvação para cada um de nós. Foi confeccionado para cada um de nós uma túnica de várias cores, onde cada cor pode representar um mandamento de Deus que nós obedecemos, uma recomendação de Deus que nós obedecemos, que é para nós obedecer. A túnica foi confeccionada de uma forma perfeita para nós. E como a Bíblia diz, sem remendo, sem costura. Não deixe ninguém rasgar sua túnica. Não deixe ninguém se apossar daquilo que o Senhor deu para você. Não deixe ninguém se apossar daquilo que custou um preço alto lá na cruz do Calvário, que foi a salvação. Talvez hoje, nesse momento, você esteja numa situação difícil na tua vida. Talvez você esteja com uma depressão,
você esteja com problema de saúde, algum familiar teu às vezes esteja com problema de saúde, às vezes esteja com câncer, com HIV, com alguma doença venérea, com qualquer coisa, com qualquer enfermidade. Mas para Deus não existe impossível. Jesus é o doutor do impossível. Ele é especialista em causas impossíveis. E isso ele provou quando andou pela terra. Quando ele curou enfermos. Quando ele curou coxos, cegos, surdos, mudos, gagos. Expulsou demônios. Ressuscitou mortos. Jesus fez tudo o que nós podemos imaginar de bom para o ser humano. E mesmo ele fazendo todos esses milagres, ele era perseguido. Então talvez hoje também você esteja num momento que você está servindo a Deus tudo, mas está sendo perseguido de repente por familiares que estão tentando arrancar a túnica de você. Não deixe arrancar a túnica. Não deixe arrancar a túnica. Segure a túnica com você. Que ela lhe foi dada para você, com tuas medidas. Busque a Deus todo dia. Se esforce, se reforce espiritualmente. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente da graça de Deus. Se alimente do poder de Deus. Para que quando vierem tentar tirar a bênção de você, tirar a salvação de você, quando vierem tentar arrancar a túnica de você, você diga, não, essa túnica é minha, essa eu não entrego. Eu não entrego. Não entregue a túnica da salvação. Não entregue. Segure, ela é sua. Se esforce para não entregá-la. Se esforce. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. É o que a Bíblia diz. Então vamos resistir. Vamos resistir ao que o inimigo tenta jogar no nosso caminho. Às vezes ele jogar alguma coisa para tentar fazer alguma troca barata aí, para ele pegar a nossa túnica. Ele jogar um lixo para você entregar a túnica para ele. Vamos ficar muito atentos a isso. Vamos ficar muito atentos a isso. Porque a salvação é a maior riqueza ao alcance do ser humano. E ela ainda está ao nosso alcance. Só que ela não é fácil. Ela exige esforço nosso. Então vamos se esforçar pela salvação. Vamos se esforçar pela túnica da salvação. Que Deus abençoe cada um. Que Deus abençoe cada coração. E que possamos, todo dia, com a ajuda do poder de Deus, com a orientação do Espírito Santo de Deus, ter forças para segurar essa túnica, para não soltar essa túnica, para que a gente possa chegar um dia lá no reino dos céus e encontrar o Senhor Jesus Cristo frente a frente, face a face, e dar um abraço nele e agradecer fisicamente mesmo, né? Porque nós vamos estar lá, nós vamos encontrar Jesus, mas nós poder dar um abraço nele lá e dizer, ó, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pela túnica que me fizeste e me deste. A caminhada é árdua.
tem seu preço, mas vale a pena. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe cada coração. E que o Espírito Santo possa estar cada vez mais tocando e cada vez mais abençoando a vida de cada um. E orientando para que a gente cada vez mais busque ao Senhor e obedeça ao Senhor. Amém? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, que alegria, Senhor, mais uma vez poder estar aí compartilhando da Tua Palavra, Senhor. Aprendemos, Senhor, mais um pouco sobre Ti, sobre a Tua Palavra, e aprendemos, Senhor, como é importante, meu Deus, estarmos com a túnica da salvação, para que a gente não fique nu espiritualmente, que a gente não fique desprotegido, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, dar forças para cada um, Senhor, segurar a sua túnica quando os ventos fortes vierem para tentar arrancar a túnica, quando o inimigo vier, Senhor, para tentar roubar a túnica, quando o inimigo vier de repente, Senhor, tentar fazer essas trocas baratas, jogando lixo na frente das pessoas com aparência de coisa boa para tentar trocar pela túnica da salvação, Senhor. Essa túnica ela é insubstituível, Senhor, e nós entendemos que ela foi feita para nós, na medida para cada um, Senhor. Então, que o Senhor possa nos dar força, que o Teu Espírito Santo possa estar conosco, Senhor, e que possa nos orientar, Senhor, meu Deus, todo dia, a fazer a coisa certa e nos ajudar a resistir bravamente no dia a dia, Senhor, para que a gente não peque contra Ti, e para que a gente possa, Senhor, não perder a túnica da salvação. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor visite também nesse momento, Senhor, todas as pessoas enfermas nos hospitais, Senhor, nos leitos em casa também, mas muitas pessoas ali que estão com doenças terminais, que o Senhor possa, Senhor, visitar cada um, Senhor, e restaurar a saúde. Senhor, dá saúde, dá paz para a família dessas pessoas também, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor, que nesse momento está precisando urgentemente, Senhor, de transplantes também, pessoas que estão precisando de transfusão de sangue, que o Senhor ajude, que o Senhor abençoe, as pessoas com leucemia, com câncer, Senhor, com HIV, com qualquer problema de enfermidade, Senhor, porque o Senhor é o médico dos médicos e o Senhor pode curar, para que essas pessoas também, Senhor, possam se vestir, Senhor, da túnica da salvação. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos e assim nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a semana de cada um, a vida de cada um, a família de cada um. Amém. Deus esteja convosco.